Esse é o terceiro episódio da série Ícones da Esperança, que é uma série que a gente criou para falar em tempos de tanto distanciamento, de tanta confusão sobre o que de fato é ser discípulo de Jesus, a gente retomar e relembrar o legado espiritual e de ação socialmente transformadora de irmãos e de irmãs que marcaram a história da humanidade. Eu diria, eu estava dizendo um pouco antes do nosso convidado chegar, eu diria que a gente está falando de gente, está trazendo o legado de gente que marcou a história e que não passaria, se tivesse entre a gente hoje, não passaria nem perto desse platô que a gente está vivendo. Sim. Porque para eles a luta pela justiça, pela igualdade, pelo amor ao próximo, pelos mais genuínos e legítimos valores cristãos, jamais estariam numa luta, numa briga de disputa de retóricas. Porque o trabalho deles, de fato, se concentrava em conquistar a transformação do mundo, a mudança do mundo, para se transformar num lugar mais parecido com o reino de Deus. E hoje a gente vai falar sobre um pacifista que, em uma viagem para os Estados Unidos, descobre uma luta de raças e, muito mais que isso, descobre um jeito de ser gente. E percebe que, para muito além dos muros acadêmicos, existe uma vida real que merece atenção e que pede curação. Eu estou falando de Dietrich Bonhoeffer, que é um homem muito mais conhecido pelo enfrentamento ao nazismo, por ter entregado a sua vida, ser um mártir cristão na luta contra o nazismo, mas por trás dessa história, de martírio dele, tem muitas outras histórias. E para falar sobre elas, hoje a gente ouve um jovem que é o Walter Pinheiro. É uma espécie de, entre aspas, um choque de gerações, para mostrar também, através dessa live, que legado não tem tempo nem espaço. E tudo depende do quanto a gente está disposto a aprender com ele. O Walter é mais conhecido pelo perfil dele, que é o Teólogo no Boteco, mas com seus 26 anos, ele já estudou teologia bíblica e teologia semântica. É um cara inquieto, desde que descobriu o que é ser cristão na nossa sociedade. Valtinho, prazer enorme te receber aqui nessa noite. Prazer é meu. Falar de uma figura extraordinária como Bonhoeffer. E eu fiz questão de convidar você. Alguém perguntava um pouco antes de você chegar, mas está falando dos ícones da esperança e as mulheres? Tem várias mulheres. Nessa semana mesmo, no final da semana, na sexta-feira, a gente vai falar sobre o legado de mais uma ícone da esperança, que é a Rosa Parks. Aliás, aqui a gente trabalha a maior diversidade possível. São homens, mulheres, pretos, brancos, enfim, gente de todo tipo e jovens, muitos jovens falando. E por causa disso, Valtinho, você foi destacado para falar de uma figura importante como Bonhoeffer. Seja muito bem-vindo. Boa noite, meu velho. Boa noite. Gostaria primeiro de agradecer a você, Carlos, pelo convite. Te acompanho há muito tempo. Eu acho que o seu trabalho ele ecoou em vários lugares dos quais eu passei. Biscontel, eu tive no Missão na Íntegra, em vários ambientes da igreja que eu passei, que eu trabalhei, você estava lá. Então, assim, eu conheci o seu trabalho através de outras pessoas, fui acompanhando, e o seu trabalho com direitos humanos também foi uma referência para mim. Quando eu li o seu livro, Fé Cidadã, foi muito bom também. Foi uma das primeiras leituras que eu fiz desse sentido de fé e política. Foi uma construção muito grande na minha vida. Então, eu te agradeço por essa oportunidade. E agradeço também aos meus amigos, né? Tem muitas pessoas aí que estão comentando. São amigos de caminhada, pastores, pastoras. Valeu, galera. Legal demais ter a galera aqui. Bem-vindos, bem-vindo todo mundo. Eu dei uma desativada nos comentários, gente, para ver se estabiliza legal. Mas eu vou, de tempos em tempos, vou abrindo e vocês vão participando, a gente vai interagindo. Valtinho, você é um jovem que cresceu numa favela, mas estudou longe dela. Sim. Você percebeu as diferenças que dividem as pessoas por classe social, por perfil socioeconômico, e sentiu que a igreja que você frequentava em Belo Horizonte não tinha essa visão de ir para além dos muros, de ir para além do espaço do culto. No meio disso, você ouve algumas pessoas que são referências, né, que são referências teológicas da caminhada, numa palestra, aliás, você citou agora mesmo, no Missão na Íntegra. E aí, você ouve a história do alemão que se opôs ao nazismo.
conta pra gente como é que você se viu impactado pela trajetória do Bonhoeffer. Antes de eu falar um pouco da trajetória dele, eu tenho que fazer uma pincelada rápida na minha história para a galera entender o contexto, porque é muito importante. Porque eu me identifiquei logo com a teologia e com a vida dele. Como você falou aí, eu nasci numa favela que chama... Na verdade, são um conjunto de várias favelas, que chama Aglomerado da Serra, do bairro Serra. E na época, quando eu era mais novo, era a segunda maior favela do Brasil, só perdia para Rocinha. Eu acho que hoje ele é a terceira. Então eu nasci nesse ambiente, só que o meu pai ele era funcionário público, ele trabalhava nos Correios na época. Então eu nascendo na favela, eu tinha uns privilégios que os meus amigos ao redor não tinham. E a minha mãe também, por o meu pai ganhar um pouquinho a mais, ela podia ficar dentro de casa para cuidar dos filhos, que essa é uma realidade que não existe nas comunidades brasileiras. Então eu fui educado de perto, então minha mãe não me deixou me envolver com coisas erradas, então eu fui criado muito na rigidez. E a minha mãe, ela sempre procurou oportunidades e coisas para os seus filhos. Então, assim, ela ia em igrejas e colégios católicos para a gente poder fazer bolsa, um teste para bolsa, fazer prova. Então, eu passei em um dos testes que eu fiz, uma das provas, e entrei para um colégio. Aí eu estudei no colégio particular na minha infância inteira, desde da 7ª série, mais ou menos. E os meus amigos ao meu redor, eles não tiveram essa realidade. Então, eu ia para a escola, convivia com um certo grupo, voltava para casa, jogava bola na rua e convivia com outro certo tipo de grupo, meus primos, meus amigos da infância. E também eu pratiquei esportes a vida inteira. Então eu nadei, joguei bola, corri. Então eu participava de outro grupo de amigos. E eu nunca tive noção de que eu era um privilegiado, né? Então para mim eu só era uma criança que nadava e que estava no colégio um pouco melhor. Quando eu entrei para a faculdade, aos 17 anos, quando eu passei em geografia na UFMG, aí é que eu tive essa noção de como que a minha vida era muito diferente das pessoas que me cercavam e como que eu deveria valorizar isso. E nesse mesmo ano eu me converto. Então eu me converti tarde. Eu não sou uma pessoa que teve uma vida na igreja. Eu visitava igrejas, né, porque eu tinha vizinhos que eram evangélicos, mas aos 17 anos, 18, eu me converto. Quando eu me converto, eu tô entrando para a igreja e tô entrando para a faculdade. 2 mundos completamente diferentes. E naquela época, 2013 mais ou menos, existia uma polarização, né, de coisas do mundo, coisas da igreja. Então, os meus pastores, eles ficavam muito preocupados em que eu me desviasse, né, por conta do meu curso, que era geografia, um curso muito humanista. E a galera da faculdade não entendia que como um cara que entra numa federal é um evangélico. E um evangélico de uma igreja neopentecostal. E isso era conflitante para mim, porque eu tive uma experiência com Deus, uma experiência genuína pessoal de conversão. E a minha igreja não me oferecia respostas e nem nada para dialogar com o meu ambiente universitário. E eu também tinha que voltar para casa, né? Porque eu estava na favela ainda. Então eram 3 realidades. O que eu ia fazer com isso? E aí, por muitos anos, trabalhando na minha igreja, eu liderava jovens, pregava o que eles me ensinavam. E eu sempre fui muito questionador. E eu era um cara, assim, que incomodava o meu pastor. Porque eu não entendia por que ele não deixava eu ir na igreja do vizinho. Eu não entendia por que ele não deixava eu visitar outras igrejas. Porque, para mim, a igreja era uma coisa só. Quando eu me converti, eu achava que todo cristão se amava, que todos os crentes eram amigos. Eu descobri logo cedo que é muito diferente disso. Então eu comecei a ter uma crise. Eu comecei a ter uma crise com a minha igreja por conta dessas coisas que são pequenas, mas na verdade são grandes. E aí a minha igreja, ela é uma igreja de comunidade e era uma igreja grande dentro do bairro. Ela tinha mais 8 ministérios. Então era uma igreja bem cheia, cada igreja tinha 200 pessoas dentro de uma comunidade e ela era bem influente em todo o bairro. Depois a minha igreja ela passa por um período de um pouco de prosperidade e a gente consegue alugar um templo fora da favela. Então isso deu um boom na minha igreja, a gente foi para uma igreja maior, bem grande. E quando a minha igreja sai da favela, ela sai de verdade, porque aí ela quer ser uma igreja rica, ela não quer ser mais uma igreja de bairro. Então, apesar dos moradores da minha igreja serem de comunidade, a minha igreja ela começa a desenvolver atividades que são de pessoas de classe média. Então ela começa a excluir pessoas que são mais pobres e não dá atenção para os problemas da comunidade, apesar de ser muito perto. E isso para mim foi assim muito conflitante. E na faculdade eu estou aprendendo um pouco do humanismo, eu estou aprendendo um pouco da questão das ciências sociais e aí eu fico criticando. O que está escrito na minha Bíblia, a minha igreja não pratica. O que eu estou debatendo na faculdade é o que a minha igreja deveria debater. Nesse tempo eu conheço o Ministério na Íntegra através de umas palestras online e aí quando eu escutei uma conversa, né, um fórum sobre o livro dele, o Discipulado, que aí eles vão discutir sobre a graça barata, a graça cara e o preço do discipulado, aquilo me encanta,
porque os palestrantes eles não deram uma biografia do Bonhoeffer, mas eles citaram algumas das ações dele que você falou aí. E aí isso começou a me impactar, porque como que um homem que era um universitário, um acadêmico muito inteligente, que formou cedo no doutorado, ele vai ter uma experiência com a pobreza, tem uma experiência com outros grupos, e como que um homem desse, ele faz uma resistência ao Império Alemão, ao regime alemão, ao nazismo. E nessa época, estudando geografia, eu estudei muito sobre o Terceiro Reich, sobre todo esse processo da formação do pensamento alemão, e aí eu comecei a me identificar com um pastor que lutou contra o nazismo. Para mim isso era muito heróico, assim. Uau, uau. Então, daí vem essa conexão tua, essa identificação imediata com o Bonhoeffer. O Bonhoeffer, e aí a gente começando a falar dele, você acha que ele tinha ideia de onde ele estava se metendo quando ele decidiu se tornar cristão e quando ele decidiu agir como cristão? Então, na verdade, tem uma história muito engraçada, que quando eu fui ler a biografia dele, alguns artigos sobre Bonhoeffer, tem uma história da infância dele que é legal contar, e essa história ela tem duas versões, mas elas são bem semelhantes que eu vou contar aqui. Ele nasceu, né, numa família de classe média alta da Alemanha, a família dele era rica, o pai dele foi um dos maiores psiquiatras de Berlim, bem reconhecido, o pai dele era diretor num seminário de psiquiatria em Berlim, onde Freud estudou, então assim, o pai dele era um cara reconhecido. Todos os filhos foram criados com muito estudo, todos eram excelentes alunos e tal. E o Bonhoeffer, com 14 anos, ele foi criado numa cultura luterana, porque a mãe dele era uma luterana, e só que o pai dele e o resto da família não era tão assim, confessional. Eles iam na igreja, eles não eram pessoas assim, devotas com a missão da igreja. Mas pela influência da mãe dele, por ir à igreja, ele sozinho, ele se encanta por alguma coisa que nós não sabemos, e aos 14 anos ele decide fazer teologia, e ele conta isso para a família, quer fazer teologia. Isso gera um impacto em todos os membros da família, e aí que a história se diverge. Porque uns vão falar que foi o pai, uns vão falar que foi o irmão. Mas o que aconteceu? Eles tentam dissuadi-lo da ideia de não fazer teologia, porque a teologia não dá futuro. Os irmãos estavam sendo advogados, eles estavam escolhendo profissões com mais glamour social, e a teologia não era esse caminho. E eles também criticaram a igreja. O que você vai fazer numa instituição que é falida, que é burguesa e que não tem solução? Aí ele tem uma das frases marcantes da vida dele, que é bem cedo, que ele fala assim: se a igreja tem esses problemas, eu vou reformá-la. Estou parafraseando a frase, mas é nesse sentido. Então, assim, nós não sabemos o porquê, mas aos 14 anos de idade, ele vira para o pai ou para o irmão e fala que ele vai reformar a igreja se ela tem problemas. Então, esse espírito dele de paixão por Jesus, pela igreja, começa bem cedo. Já estava desde lá de trás, estava na infância. Ele foi eleito. Vocação clara, velho. Vocação clara. Ele era um pastor que ficou na cadeia acusado de conspiração. Sim. Um pastor pode conspirar contra a vida de alguém, ainda que esse alguém seja Adolf Hitler? Essa da pergunta sua é uma das mais difíceis de ser respondidas, porque ela nunca foi respondida na história da teologia. Por isso que poucas pessoas falam sobre o Bonhoeffer, porque elas acham que essa ação na vida dele é meio problemática. E aí, como você fez essa pergunta no início, antes de eu apresentar a história dele, é bem difícil responder. Mas, basicamente, ele mesmo tenta responder. Ele escreve um livro que chama Ética, e quando ele está produzindo esse livro, tem um contexto. Ele não achava que o Hitler merecia morrer. Essa era a primeira confissão dele, o primeiro pensamento dele. Nenhuma pessoa pode morrer. Ele é um pacifista, o Bonhoeffer. E ele, de todas as maneiras, tentou lutar contra o regime alemão, contra o regime nazista, antes do Reich entrar. Antes do Hitler começar a matar as pessoas, perseguir os judeus e começar a guerra, ele já faz frente a esse movimento por muitos anos. Então ele, intelectualmente, tentando convencer a igreja, tentando convencer outros países, as figuras internacionais, e não consegue. Quando ele vê que não teria solução, que o Hitler era um perigo para o mundo inteiro, para os mais desfavorecidos, ele aceita participar de uma conspiração para matar o Adolf Hitler. Então, não diretamente que ele participou da morte, mas ele participou de um grupo de resistência que arquitetou a morte do Hitler. E aí, no livro dele, Ética, ele vai falar sobre isso. Olha, ele não se justifica. Ele não vai, tipo assim, pegar a Bíblia para dar bases do que ele está fazendo. E é muito legal nesse período que quando ele decide entrar para a Operação Valkyria, que é esse movimento que aconteceu para matar Hitler,
ele se desliga da igreja confessante, que era a igreja que ele fazia parte, porque ele não queria vincular nenhuma pessoa à decisão que era própria. Então ele eleva o nível de ética, porque ele fala que a ética é circunstancial. Porque ele só poderia responder essa pergunta se essa situação estivesse diante dele. Então ele fala assim, olha, existem ensinamentos que falam que eu não posso matar nenhuma pessoa, mas existem ensinamentos que eu tenho que dar a vida pelo meu irmão. E existem ensinamentos na Bíblia que falam que eu preciso proteger os vulneráveis. Se Hitler está matando os vulneráveis, se Hitler está matando os meus amigos, eu preciso dar a vida e tentar impedir ele. E aí tem uma frase que não é muito bem assim, mas traduzindo e contextualizando é assim, é preferível fazer o mal do que ser o mal. E esse que é o ponto-chave da vida do Bonhoeffer. Eu estou fazendo mal, eu estou admitindo que eu estou em pecado e eu vou resolver com Deus, mas eu tenho que impedir o que é mal. Então, para ele, para os outros teólogos da igreja confessante, Hitler, ele era a personificação do mal. E aí eles vão embasar isso com várias vivências, com várias leituras teológicas, porque o Hitler não estava errando. Ele era uma coisa que era acima da ética, da moral de matar ele, entendeu? Uhum. E aí eu fico aqui pensando, né, dentro do que você está falando, lembrando da história dele, enfim, dessas passagens todas, a conspiração para o assassinato do Hitler, os dilemas éticos, enfim, uma série de coisas, né? Ainda mais ele, que o dilema dele era duplo, porque ele, além de cristão, ainda era pacifista, né? Mas eu fico aqui pensando, a gente escuta que os grandes heróis da história, eles foram detestados enquanto estavam vivos. Poucos deles, eu diria que a maioria esmagadora deles, jamais presenciou homenagens à altura daquilo que eles fizeram, à altura da doação que eles tiveram, à altura, enfim, à altura do trabalho, da militância e da luta deles, né? O Bonhoeffer, diante das posturas que ele tomou, o que você pensa? Você acha que ele podia ter entrado para a história como teólogo terrorista se o Hitler não tivesse sucumbido às forças dos aliados? Não. Eu acho que se ele tivesse conseguido matar o Hitler, ele teria sido criticado, não pela ação em si, mas pela sua teologia. Porque a teologia do Bonhoeffer, ela questiona e critica muita coisa do que a gente vive. Então, para usar de argumento para derrubar o Bonhoeffer, eles usariam essa ação. Porque quando você vai conversar com as pessoas, eu acho que, assim, eticamente, inclusive cristãos, todo mundo concorda que Hitler precisava ser morto. Inclusive os aliados, que foram as pessoas que entraram na Alemanha, que invadiram, eram todas cristãs. Esse problema da morte, de matar ou não matar, foi um problema teológico da metade do século passado, do século XX, porque isso gera um ateísmo muito grande na modernidade. Como que os cristãos da Europa se mataram, se digladiaram, mataram milhões de pessoas, porque a Europa era cristã. Então isso gera uma onda A Alemanha cristã, imagina. A Alemanha era cristã. A igreja majoritariamente apoiando o regime nazista, sim. Em todas as suas expressões. E digamos, façamos justiça, né? Graças a Deus pela igreja confessante, que era o movimento de igreja que Bonhoeffer liderava, que era uma igreja absolutamente minoritária, mas que tinha lucidez e discernimento para enfrentar aquele regime autoritário, que inclusive era um regime, é bom a gente lembrar, era um regime autoritário, político, que havia chegado ao poder pelo voto, logo depois com um golpe, e aí se utilizava do ferramental, da instrumentalidade da religião para manipular as pessoas, inclusive com slogans, não é isso? Sim. Eu tenho uma discussão com os amigos meus da teologia, que a gente tem falado sobre o poder do discurso teológico. Na universidade, eles sempre desprezaram a religião como se a religião fosse só uma ferramenta para massa de manobra. Mas não é verdade isso. O discurso teológico, ele tem um poder na vida de todo ser humano, porque ele legitima ações que não são da igreja. Exatamente. Então vamos supor, se você pegar a história mundial, seja países ocidentais ou não, tudo que envolve a vida humana tem um discurso teológico, independentemente de qual religião ou qual Deus, que sustenta e justifica aquela ação. Então vamos supor, o Hitler, ele só conseguiu fazer tudo o que ele fez porque ele conseguiu a aprovação do Papa da época, ele conseguiu que a igreja luterana, que era a igreja da Alemanha, se unisse
desse ele o poder de um escolhido de Deus. Porque se não tivesse feito isso, se os padres tivessem ido contra, se os pastores tivessem ido contra, as pessoas não teriam coragem de apoiá-lo, porque as pessoas, elas negam a mãe, negam o pai, negam tudo, mas elas não negam seu Deus. Todo mundo tem medo de negar o seu Deus. Então, quando você dá o Hitler a titulação de escolhido de Deus, do Senhor, do grande Führer, e você pega o judeu como inimigo, você pega o comunista como inimigo, você cria essa dicotomia do bem e do mal. Então, todo mundo quer ir para o lado do bem. Então, o nazismo usou da igreja, usou da religião para justificar suas ações. Então, ele era pouco questionado na sociedade. Assim. Eu queria até aprofundar um pouco disso. O que você está falando é muito importante. Sim. Essa utilização do sagrado, entre aspas, para a legitimação do poder. Porque, na verdade, o poder religioso, de certa forma, não. O poder religioso é quem legitima esse poder político, quem legitimou esse poder político autoritário, absolutista, ditatorial em vários momentos da história. Sim. Em vários momentos da história. Tem até o livro do historiador, do John Cornwell, que fala exatamente aquilo que você acabou de lembrar, aquele livro que é o Papa do Hitler, né, a História Secreta de Pio XII, que conta essas relações da Igreja Católica com o nazismo. O Papa Pio XII, quando era o cardeal Eugênio Pacelli, dentre outras questões, assinou um acordo da Santa Sé com a Alemanha sobre as escolas. As relações políticas do nazismo e da igreja, como em qualquer outro lugar, podem ter origem, como esse exemplo que eu estou te dando, elas podem ter origens em questões válidas, em questões legais, sim, em questões importantes? Podem, e isso acontece em vários períodos da história. Se a gente pega o Brasil como exemplo, a gente hoje, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente ainda faz políticas públicas tentando dar argumentos cristãos. Você pode ver as discussões sobre aborto, sobre qualquer coisa que é polêmica no Brasil, elas sempre vão passar pela ideia religiosa. Porque a gente ainda não aprendeu a separar o nosso papel cidadão e o nosso papel de confissão. Então a gente quer impor aquilo que a gente crê na vida social, porque a gente acha que esse jeito de viver é o jeito melhor. Então isso não é novo, isso sempre aconteceu. E isso aconteceu na Alemanha. Por exemplo, a escravidão era algo tido como absolutamente legal, uhum, pela estrutura jurídica da época, e que era legitimado, por exemplo, religiosamente. Era aceito pelas pessoas de fé como algo absolutamente natural, que só caiu porque começou a ser contestado, interessante, né? Contestado por gente da fé. Sim. Gente como William Wilberforce, John Wesley, que a gente falou a semana passada, né? Que começou a olhar para isso, os primeiros metodistas começaram a olhar para isso como algo imoral e que precisava abominável, ser enfrentado de acordo, sim, com o ponto de vista e com as perspectivas da fé cristã, né? Outra coisa que eu queria te perguntar é sobre o Bonhoeffer, né? Porque você começou dizendo que o Bonhoeffer vem de uma família, por assim dizer, privilegiada, né? Sim. Ele era um cara que tinha tudo para ser mais um alemão aí encantado com poder. Ele era um pastor famoso, ele tinha status, ele tinha uma formação acadêmica primorosa, ele era de uma elite, ele era da elite alemã, né? Mas o que é que fez, na sua opinião, o que fez ele lutar contra um regime que poderia massacrá-lo? Então, para eu poder pensar... Porque era um regime que ele sabia que a hora que lutasse, sim, era a vida dele que ia custar. Na verdade, são vários fatores que vamos supor. O primeiro deles que eu acredito, a formação teológica. Eu acho que os processos de formação de hoje são bem diferentes de antigamente, porque a gente tem uma faculdade de 4 anos, um mestrado de 2 e um doutorado de 4. No Brasil é sempre assim. Na época dele, ele forma muito rápido. Então a gente falou que com 14 anos ele queria entrar no seminário, ele entra com 18 mais ou menos, nessa idade, 17, 18. Aos 21 ele já é doutor. Então assim, é muito rápido o processo de formação. E aí ele passa por vários teólogos, ele passa por várias escolas teológicas, ele estuda o pensamento filosófico na época da Alemanha, que já discutia sobre o nazismo, sobre o comunismo, sobre outras coisas, sobre as filosofias da época. Ele lê os livros do Karl Barth,
que é um outro pastor que liderou a igreja confessante junto com ele, que era um cara que abominava o nazismo desde sempre. Então é uma das influências dele. Ele também teve algumas experiências de vida em outros países, porque eu acho que isso é muito importante, que a gente sai da nossa bolha, porque o Bonhoeffer ele era para ser mais um alemão crítico, que ficava só na teologia. Isso que... A teologia alemã é essa. São os melhores teólogos, porque eles são os melhores pesquisadores. Eles ficam 30, 40 anos na academia. Mas o Bonhoeffer, quando ele vai fazer o estágio dele, e vai fazer tipo uma peregrinação de férias, quando ele está estudando, ele primeiro visita a igreja romana, e aí ele vê... Pode falar. E ele tem o lance, você está me lembrando, mas ele tem o lance de ir para os Estados Unidos também. Sim, né? vou contar. Ele vai para os Estados Unidos e descobre as comunidades negras, né? Sim, vou contar isso. Isso também tem impacto nele, né? Muito impacto, e na verdade tem mais. Eu vou contar os outros para falar desse um pouquinho melhor. Ele vai para Roma, ele conhece o misticismo dos monges católicos, porque isso não tem para ele. Então ele vê que a oração é importante, que o autoconhecimento é importante, ler as escrituras e fazer devocional é importante. Depois ele vai para a Espanha, faz um estágio de 1 ano numa igreja, e nessa igreja ele identifica um problema. Porque ele fala assim, a nossa igreja está numa comunidade carente, mas não cuida dos pobres. E aí ele começa a cuidar das crianças e dos adolescentes pobres daquela comunidade, se apega com elas, e aí quando ele tem essa experiência, em 1930 e 1931, quando ele vai fazer o pós-doutorado lá nos Estados Unidos, e o Bonhoeffer, a gente tem que lembrar que ele era um teólogo que discutia muito a eclesiologia e a doutrina da igreja. Ele queria saber como fazer uma igreja boa. A tese de doutorado dele foi sobre a igreja. Então ele analisa, na primeira metade do doutorado, o pensamento de alguns filósofos, Karl Barth e Lutero. E aí no resto do doutorado ele vai falar sobre a igreja. Então ele escreve sobre a igreja alemã, sobre a história da igreja alemã, e ele acha que a igreja é muito importante. Quando ele vai para os Estados Unidos, a primeira coisa que ele fala é: isso aqui não é igreja. Ele chega primeiro nas igrejas brancas dos Estados Unidos e fala assim, isso aqui não é igreja, eles não sabem o que é cristianismo, eles não sabem quem é Jesus, ele não entende aquele fenômeno. E aí um amigo dele lá apresenta para ele as igrejas negras dos Estados Unidos, e ele vai em Nova York. Aí ele vai para o Harlem, e quando ele começa a ver aquele gospel antigo, não chamava gospel, mas quando ele começa a ver aquela espiritualidade viva, ele se apaixona por aquilo, e ele fala assim, esses irmãos, eles vivem essa espiritualidade. Eu tenho até um textinho aqui, se você quiser eu leio, porque eu separei. É bem legal. Em contraste com o aspecto quase sempre de palestra do sermão branco, o Cristo negro é pregado de maneira vívida e a paixão é cativante. Qualquer um que tenha ouvido e entendido os espirituals, ou gospel, sabe a respeito dessa estranha mistura de melancolia contida e alegria esfuziante. Então ele ficou apaixonado com a vida deles. É o sangue pentecostal, bicho. É isso. O cara chegou lá, alemãozão, germânico, todo, entendeu? Pentecostal é a solução. O cara chega lá, viu a rapaziada no canela de fogo, entendeu? A rapaziada que já estava sendo chacoalhada, em 1930, já estava sendo chacoalhada há algum tempo pelo avivamento da Rua Azusa e tal. A influência pentecostal queimando tudo. Ele recebe isso e, além disso, o que ele vê? Qual era a igreja dos Estados Unidos que estava lutando contra a segregação? A igreja negra. É isso. Isso foi um diferencial. A igreja branca dos Estados Unidos não se movia nada por conta das injustiças do país. E ele escrevia sobre isso na Alemanha. Isso já era uma preocupação dele. Quando ele vê a igreja, quando ele vê quem luta pela justiça, ele fala, são esses caras que eu quero ter convivência, são esses caras que eu quero viver. Então eu acho que esses marcos foram muito importantes na vida dele, e um que nós não podemos esquecer, os judeus. O cunhado dele era judeu. Então ele tem uma convivência muito grande na Alemanha com os judeus, e quando a gente vai ver o Mein Kampf, quando a gente vai ver a doutrina do nazismo desde a origem, com a perseguição e a crítica aos judeus, lá na Alemanha, o Bonhoeffer ele escreve falando que os cristãos têm o dever de proteger os judeus, os estrangeiros, os perseguidos. E você estava falando aí, um período mais ou menos que você estava falando, seminário ali e tal. Em 1932, se não me falha a memória, é exatamente esse período que ele faz seminário. E também é o período em que ele é convidado para participar da Igreja Confessante, que agora há pouco a gente falou um pouquinho dela. Nessa mesma época, essa é a mesma época em que ele faz um discurso numa rádio
ele faz um discurso inflamado contra o poder que se firmava já em volta daquela figura que ia crescendo, que era o Adolf Hitler. O que a igreja confessante significou para ele naquela época e por que ele decide... você já falou um pouco, mas em que momento ele decide se desligar? Então, na verdade, a igreja confessante, eles começam a discutir sobre a igreja confessante lá em 1932, igual você falou. Depois disso, 33, 34, eles começam a organizar a igreja confessante. Mas em 33, o Bonhoeffer, ele estava na Alemanha, porque ele vai dar aula na faculdade de Berlim. Quando o Hitler sobe e vira chanceler, quando ele sobe ao poder, 2 dias depois ele vai na rádio para, tipo assim, dar um discurso pau no Hitler. Só que ele é interrompido, ele não termina o discurso dele na rádio. Não sabemos até hoje por quê. A gente não sabe se foi os nazistas ou se simplesmente a rádio não queria se envolver e cortou a comunicação. E no discurso dele, o que foi ouvido pelas pessoas, ele chegou a falar assim, olha, porque no dia que o Hitler subiu ao poder, todo mundo teve que fazer a saudação e todo mundo teve que adorar o Hitler como senhor, como grande chanceler. E ele falou assim, olha, só Deus é o senhor. Então ele usou argumentos teológicos para poder falar que essa subserviência ao Hitler não era de Deus. E aí a igreja confessante foi importante, porque quando Calbart e ele mais alguns vão fundar a igreja confessante, eles estão preocupados. É uma igreja que realmente surge para combater o nazismo. Porque como a igreja alemã se vendeu inteiramente para o regime nazista, eles criam a igreja confessante com a assinatura de muitos pastores, com muitos jovens teólogos, seminaristas, com apoio internacional, para falar assim, não, a igreja da Alemanha não são vocês, somos nós. A gente não entende muito isso hoje, porque no nosso contexto brasileiro, a gente tem igreja em cada esquina, e todo mundo se auto-intitula uma igreja. Nessa época na Alemanha não, você tinha que passar pelos critérios, e só existiam igrejas abertas que eram oficiais, e a igreja era estatal naquela época. Então quando a igreja saía ao nazismo, todas as igrejas da Alemanha eram do regime nazista. Então, as que não eram perseguidas e tal. Aí a igreja confessante, ela surge nesse momento porque vários teólogos, igual do patamar dele, do patamar de Calbart, que eram muito influentes, vão falar assim, isso aí pra gente não é igreja. Nós somos igreja. Nós não se alinhamos com nenhum partido político, com nenhuma ideologia, nós somos neutros. Isso é a essência do evangelho, né? A essência do evangelho. E começa César neutro. Não é Senhor. Jesus é Senhor. A gente não idolatra ninguém, a gente não aceita ídolos, seja Exatamente. qual for, inclusive ídolos políticos. Isso é a essência do evangelho. É Martin Luther King, né? A igreja não é senhora nem serva do Estado. É consciência crítica o tempo todo. Isso é importantíssimo da gente lembrar e da gente trazer de volta esse legado histórico para aprender. Você sabe que essa marca na igreja, eu te perguntei isso, porque essa marca na igreja, Valtinho, ela é tão forte que ela ecoa até hoje. Sim, até hoje. Eu estive no ano passado num evento. Eu fui falar sobre fé e política na Universidade de Hamburgo, e aí a gente falou sobre o contexto brasileiro e tal, e aí depois eu fui convidado também para falar num evento, que é uma espécie, eu não sei se é exatamente isso, mas enfim, o jeitão, o formato, me lembrou muito o período em que eu era um frequentador assíduo do Fórum Social Mundial quando acontecia em Porto Alegre. Eu sempre falava lá e tal, ali no começo dos anos 2000, né? Na Alemanha acontece um evento chamado Kirchentag, se é essa mais ou menos a pronúncia, que faz o quê? Todo ano a igreja cristã na Alemanha se reúne durante uma semana num evento imenso, que aliás termina num estádio, mas com muitas oficinas, muitos debates, para que a igreja lembre-se do nazismo, lembre-se da história, e não cometa os mesmos erros. E anuncie o evangelho que confronta o nazismo. Um ano é a igreja cristã católica e no ano seguinte a igreja cristã protestante. No ano passado, na manifestação da igreja protestante. Para você ver como eles levam a sério, vão também vários políticos de várias correntes. Teve gente de todos os tipos, inclusive políticos internacionais, como Barack Obama, mais um político de extrema direita da Alemanha, que se dizia cristão, quis ir ao evento. E todos os organizadores se reuniram, fizeram uma carta e disseram o seguinte: aqui não, porque a gente não pactua com essa ideologia que foi a ideologia que alimentou o nazismo na própria Alemanha.
Mas, enfim, vamos em frente. Você falou, você me respondeu a questão do porquê ele se desliga da igreja confessante no momento em que ele resolve... Isso. E aí eu queria falar até um pouquinho mais da operação. Sim, se der tempo, porque eu queria até falar um pouquinho mais. Mas você falou da aproximação dele com o Calbart. Para você, qual foi a principal influência que o Barth, que é um teólogo reformado, é um teólogo suíço reformado, né? Qual a principal influência que o Barth tem no Bonhoeffer, no pensamento do Bonhoeffer? O Bonhoeffer, quando ele vai fazer a análise do pensamento de Barth, eles nunca tiveram uma discussão pública, né, a respeito de teologia, até porque eles se conheceram muito depois. Porque a gente, quando vai pensar na vida do Bonhoeffer, foi muito curta. Então ele é um cara que aos 21 está saindo do seminário e aos 39 morre. Então, como a vida dele foi curta, ele conheceu o Barth, acho que poucas vezes na vida, assim, encontros presenciais. Ele leu muito Barth, então eles trocaram algumas cartas também. Mas o que influencia mais o pensamento de Barth no que o Bonhoeffer fala é a importância das escrituras. Porque o Bonhoeffer ele foi formado na academia por teólogos liberais. Todos os professores dele, até o doutorado. A gente estava vivendo um liberalismo teológico muito grande assim na Europa. É verdade. Interessante esse aspecto. Sim. E vamos supor, a gente fala muito mal do liberalismo teológico e eu não estou falando aqui como julgamento, estou só constatando, porque não importa. Eu conheço teólogos liberais que são muito bons teólogos e honestos. É uma forma de ler a Bíblia, é uma forma de ver as Escrituras. O Calbart, com a neo-ortodoxia, com a revisão dos credos, ele vai meio que enterrar, a gente brinca assim, o liberalismo. Ele meio que acaba com a discussão para mostrar que o liberalismo não está tão certo assim. E o Bonhoeffer bebe disso. Tanto que ele é um cara muito interessado na pesquisa bíblica, mas ele é mais interessado na questão do que o texto serve para nós. Não de fazer uma experimentação científica do texto, como os liberais faziam. Meio que assim, tudo que está escrito no texto foi uma experiência daquela época, foi um mito que as pessoas usaram para poder entender a sua realidade, não serve para nada. Bonhoeffer não queria nisso, nem o Calbart. Porque o liberalismo teológico, ele utiliza de algumas ferramentas de análise. E uma delas, que é chamado o método crítico de análise do texto, a neo-ortodoxia usa e o liberalismo usa. A diferença é que isso é tudo quase para o liberalismo e para a neo-ortodoxia não. É só uma ferramenta que eles usam, mas eles ainda creem em várias coisas da ortodoxia. O Bonhoeffer ele estudou aqui no liberalismo e ele vai para cá. Mas ele não se torna um neo-ortodoxo, porque por ele ter influência luterana, ele cria ainda em coisas do luteranismo que não se encaixava na neo-ortodoxia e também cria em outras coisas, de outras experiências que ele teve. Então ele é um teólogo muito singular. Interessante. Você consegue me dizer o que de importante do liberalismo que ele rejeita de cara? O que é? Que teses, que pressupostos que ele rejeita de cara? Na verdade, tipo assim, para ser bem fácil para a compreensão de todo mundo aí, eu não vou falar em argumentos teológicos, mas assim, igual aquilo que a gente discutiu da igreja americana, daquela experiência e tal. O teólogo liberal, que é um teólogo muito estudioso, que vai usar dos métodos de análise diferentes, eles vão querer prova disso, entendeu? Como que isso aí é provado? Essa experiência é o quê? O Calbart, ele não está preocupado com isso. A preocupação dele não é essa. A preocupação dele é o seguinte: vamos viver a escritura da melhor maneira possível. Se isso aí, vocês conseguem viver isso aí que vocês estão falando com a escritura, tudo bem. Não precisa explicar a experiência. O fenômeno não precisa ser científico, racional. Vou fazer uma provocação. Eu sei que você gosta, você aceita boas provocações. Tranquilo. Ou você não consegue fazer, num exercício para a atualidade, fazer uma ideia de que papel o Bonhoeffer teria hoje, nos dias de hoje? Sim. Que discurso você imagina Bonhoeffer fazendo nos dias atuais, nos anos 2020? Tá. Para não ser desonesto, assim, em 20 segundos eu vou passar pela história e no resto eu respondo de agora. Se o Bonhoeffer tivesse no Brasil, na época do Getúlio Vargas, que flerta com o fascismo italiano, ele teria rejeitado, teria criticado. Se ele tivesse
no governo do PT, nos 16 anos, ele teria criticado a corrupção, teria criticado vários pontos da igreja, porque a igreja se beneficiou com o governo do PT, porque foi o momento que a igreja mais cresceu, o evangelho da prosperidade mais cresceu, ele teria criticado isso. Mas o Bonhoeffer, ele se encaixa no momento político atual do Brasil. As semelhanças do processo de instauração do... Cortou? Peraí. Deu uma cortadinha. Você estava falando do momento Vargas, do enfrentamento que ele faria ao flerte do Vargas com o fascismo, flerte, inclusive com o fascismo, né? Com o fascismo europeu. E aí você falou da questão do próprio governo PT, quer dizer que ele faria a crítica ao messianismo, à manipulação, uma série de coisas, a própria corrupção, né? E aí você estava falando, aí quando você foi falar... Cortou, tá. Esse governo de agora se encaixa muito com o que o Bonhoeffer viveu. Quando a gente vai discutir isso na esfera pública da teologia, muitos teólogos vão falar, não, o nazismo não tem nada a ver com o que a gente está vivendo agora. É óbvio que não tem. É uma construção do século passado, que a questão armamentista era muito grande, a guerra era mais comum, não tinha um mundo globalizado, não tinha mídia, não tinha rede social. É impossível hoje reproduzir aquele modelo, é impossível. Mas o tipo de discurso é o mesmo, o tipo de proposta de governo é o mesmo, o tipo de utilização da religião como método é o mesmo. Então, para ser muito claro e respondendo à provocação, eu acho que o Bonhoeffer chamaria a igreja para ser uma igreja confessante, criticaria todos os pastores, todos que fizeram um voto aberto ao Bolsonaro, todo mundo que recebeu o Bolsonaro na sua igreja, que ungiu ele com óleo na cabeça e falou que ele era o candidato de Deus, ele criticaria todo mundo que disse que ele era um escolhido de Deus para mudar a nação, para ser o representante da família da igreja, ele criticaria, ele falaria que não, nenhum ser humano pode estar elevado a esse patamar de alguém superior. E por isso que os livros dele são importantes, porque ele fala assim que a igreja, não quer dizer que você vá à igreja que você é um cristão, que aí no livro dele, Vida em Comunhão, ele já começa falando isso. Não quer dizer que você é cristão, que você seja realmente de fato cristão. O cristão, ele vive uma vida comunitária. Então, a vida comunitária, ela envolve partilha de bens e diminuição das desigualdades. Essa igreja que não vive isso, ele nem chamaria de igreja. Bonhoeffer, ele é radical nisso. Esses pastores, ele não diria que eles estão cometendo um erro. Ele diria, vocês não são igreja. Vocês são qualquer outro tipo de coisa a não ser igreja. Quando a gente vive esse racismo institucional no Brasil, esses casos de violência policial, em que alguns pastores são omissos a isso, ele falaria a mesma coisa que ele falou com a Igreja Branca dos Estados Unidos. Vocês não são a igreja. A igreja de verdade está na rua lutando pelos oprimidos. O Bonhoeffer, ele escreve isso em quase todos os seus livros. A preocupação do Bonhoeffer é com o oprimido. E aí nas teses dele, só para lembrar, quando ele vai falar de igreja, ele estabelece a igreja em 3 pontos. Que é a confissão, a comunhão da igreja, a comunhão dos santos, dos irmãos, a proteção dos vulneráveis, isso para ele é muito caro, por isso que ele protegeu o judeu, por isso que ele falou do negro, por isso que ele elogiou a luta da segregação, contra a segregação dos Estados Unidos, e ele lutou pelos pobres e oprimidos. E o que eu esqueci de falar antes, é que quando ele esteve na Espanha, ele não cuidou só de jovens e da comunidade pobre, ele estava no momento da revolta dos estudantes na Espanha, então ele ajuda os estudantes também com pensamento e tal. Então aí o terceiro ponto, a igreja deve vigiar o Estado, não como dono dela, mas como, tipo assim, se o Estado cometer algum erro, a igreja aponta, olha, isso aqui tá errado. Mas a gente só pode apontar, a gente não pode utilizar da ferramenta, a gente não pode ir lá e tomar o poder em nome de Jesus, nada disso. A gente serve para vigiar. Só que enquanto o Estado não age, quem age somos nós. Então, o que ele fala é que a igreja tem que ter capilaridade com as questões mais importantes da sociedade. Então, tudo que está sendo discutido hoje é a violência contra a mulher, a LGBTfobia, que mata muitas pessoas que não são héteros. Ele estaria envolvido com essas questões. Ele poderia não concordar, mas que ele teria alguma coisa para falar, ele teria. No sentido de proteção. A gente falou um pouquinho de passagem, a gente falou da Operação Valquíria. E como a gente está caminhando já para finalizar a primeira parte e depois passar para o Pinga Fogo, você já deve... você já viu aqui algumas lives aqui que eu faço, a gente faz essa mais difícil parte e tal, conversa, e depois a gente toca fogo de verdade, né?
mas a gente falou de passagem da Operação Valquíria. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa operação, porque o Bonhoeffer foi convidado para fazer parte, né? E você falasse um pouquinho da operação, qual era exatamente o papel dele? Enfim, como é que ele estava ali? Por que ele estava ali? Na verdade, o Bonhoeffer ele foi convidado para ser parte de uma polícia, de um serviço de inteligência da Alemanha, porque a Alemanha tinha a SS, que é uma vertente do exército que era mais fiel a Hitler, tinha o exército mesmo, tinha a Gestapo, que era a polícia que também servia ao Hitler, e tinha esse outro serviço de inteligência que era rival da Gestapo, era como se fosse CIA e FBI. E aí esse serviço, o cunhado do Bonhoeffer tem envolvimento com eles. Então ele e a maioria dessas pessoas faziam parte da resistência alemã, porque a gente acha que todos os alemãos eles aceitaram o regime do Hitler. Não, muitos cristãos que não eram parte da igreja confessante, nem conheciam a igreja confessante, queriam derrubar o Hitler, mas não tinham força. Então o que eles faziam de início? Pegavam judeus e tiravam do país. Então esse era o trabalho do Bonhoeffer. Ele foi chamado para participar desse movimento. Ele não foi chamado para participar da Operação Valquíria de início. Ele foi chamado para ter um papel de influência. E o segundo papel dele era de espião. Eles conseguiram para ele uma carta, como se fosse um passaporte internacional, e como ele era pastor e teólogo, ele podia sair do país em momento de guerra. Então o papel dele era sair do país para ser espião dessa agência que era antinazista. Então ele era espião e ele era alguém que fazia contrabando de pessoas. E ele foi preso por isso, na verdade. Ele não foi preso pela Operação Valquíria. Ele foi preso antes, em 43, porque ele tirou do país 14 judeus. Eu não sei se é 14 ou 7, os números são diferentes. E ele é pego nisso. Na verdade, eles pegam a operação e o nome dele está num livro. Eles tinham um dossiê de todo mundo que participava disso, para que quando acabasse a guerra, eles pudessem entregar isso para os aliados para não ser presos. Tipo assim, nós não fizemos parte disso, a gente lutou aqui dentro. E aí o nome dele estava lá. E aí ele vai preso. Só que ele não foi um preso político comum. Ele não foi torturado nem nada disso. Ele foi preso numa cadeia que ele tinha acesso a livros, ele pôde escrever, ele pôde fazer muitas coisas. Então ele era um regime um pouco mais humanizado. E aí em 44, antes disso, a Operação Valquíria começa. O que era a Operação Valquíria? Era um plano para assassinar o Hitler. Não tinha como mais sustentar aquele governo, não tinha o que fazer, todas as resistências falharam e eles não sabiam se os aliados iam conseguir invadir a Alemanha. Então eles arquitetaram internamente um plano para matar Hitler. Bonhoeffer sabia disso e ele estava junto, mas ele não participou diretamente porque ele estava preso enquanto isso. Foi em 44 que aconteceu o atentado contra Hitler. Hitler não morre. E aqui para finalizar, um outro detalhe, já caminhando aqui para o nosso final, um outro detalhe. Por que você estava falando que ele ficou preso num regime humanizado? Sim, ele mais ou menos, né? Ao longo de muitos anos, por causa das posturas dele, enfim, por causa do comportamento, dos discursos, de uma série de outras questões, né? Agora, depois de vários anos sendo vigiado, ele tem uma sentença de morte. O que foi determinante nessa sentença de morte? Na verdade, tipo assim, não existe um motivo determinante específico em relação a ele. É porque quando a Alemanha estava perdendo a guerra, aí a gente não pode saber, porque tem, tipo assim, tem vários motivos possíveis para a morte do Bonhoeffer nesse aspecto. Ou porque o Hitler e os grandes generais, eles estavam, assim, com um ódio, tipo assim, queriam matar todos os prisioneiros. Então eles decidiram matar todos os prisioneiros de uma vez, porque o Bonhoeffer não foi morto sozinho. Muitas pessoas foram mortas nessa época. Sim. Ou então eles queriam fazer uma queima de arquivo. Então eles pegaram as pessoas que sabiam de mais coisas, que tiveram acessos mais altos no governo, ou então eles queriam matar os símbolos. Bonhoeffer era um símbolo muito grande da luta anti-nazista. Se ele tivesse vivo, eu acho que o ideal alemão do nazismo seria mais massacrado posteriormente. Então um desses motivos, que eu não sei qual culminou na morte dele. Valtinho, última pergunta antes da gente virar para o Pinga Fogo. Na sua opinião, qual o maior legado que Bonhoeffer deixa para os cristãos e para a humanidade? O maior legado do Bonhoeffer, para mim, é a questão que ele encarnou, que era a ressurreição de Cristo. E por que ela é importante?
Eu não sei se vai dar tempo de falar, mas eu vou tentar ser rápido. Dá sim. Não tá. Dá Começar, nós estamos na última pergunta e não tá piscando para mim. Quando então começar tá a piscar para mim, dá tempo. vai dizer que eu tenho 2 minutos ainda, aí eu te aviso. Tranquilo. Então dá tempo de trabalhar esse conceito. Porque, Tranquilo, tipo assim, tranquilo. Ele não escreve propriamente sobre isso, mas ele vive eu acho isso. importantíssimo, porque talvez essa seja a principal pergunta aqui da live, né? Nós estamos trabalhando nessa série Ícones da Esperança, a gente está trabalhando esse legado, o resgate desse legado, né? E aí tentar compreender a importância desse legado hoje para os cristãos e para a humanidade é fundamental. Sim. Eu vou ler aqui um trecho depois dele, mas antes eu vou explicar. Existe um problema teológico que ele não é moderno, ele é desde a antiguidade da igreja, que alguns cristãos não conseguiram superar, que é a dualidade dessa terra e de outra terra. Então, meio que a gente viveu um cristianismo errado por muitos anos, que é o seguinte: essa vida aqui não importa, o que importa é a outra vida, porque a gente tem uma alma que é imortal e tem um corpo que ele é tipo pecaminoso, que é podre. Então, tudo que acontece no corpo, a gente não importa, não precisamos de lidar com as questões dessa terra. Porque se a gente morrer, beleza, é lucro, a gente vai para o céu. Isso é uma verdade, só que uma meia verdade. Porque essa não é a ênfase da Bíblia. Quando Jesus ele morre e ele ressuscita, o que ele está falando é o seguinte: a morte não tem poder sobre vocês. Na antiguidade, o maior medo dos judeus e de todo mundo foi sempre morrer. Porque eles não criam, talvez, esse pós-morte, não tinha esse mundo depois da vida. Então eles lutavam muito para nunca morrer. Então é por isso que eles protegiam as coisas da vida, por isso que eles acumulavam. Porque quem acumulava vivia mais, tinha uma vida mais confortável e provavelmente não morreria. Então por isso que era errado. E aí Jesus vai falar assim: olha, vocês estão acumulando aqui, mas a vida mais importante é depois. Mas ele não está convocando as pessoas ao suicídio. O martírio não é um suicídio, não é bonito ser mártir. Quando Jesus morre e ressuscita, ele libera as pessoas do medo da morte. E é por isso que os cristãos do primeiro século todos morreram sem medo. Alguns tiveram medo, mas morreram, porque eles entenderam que aquela morte, aquela opressão do imperador não teria influência sobre a vida deles, porque eles estavam com Cristo para sempre. A vida deles era mais importante e aquela ameaça não era tão importante. Para o Bonhoeffer, isso era verdade. Quando ele foi ameaçado de morte, ele nunca recuou, porque ele sempre soube que se ele fosse morto, ele não seria morto. Porque a vida não termina aqui. Inclusive, essa é a frase que ele fala para o seu algoz, quando ele vai ser morto, e ele manda o seu amigo contar para os bispos, que era um amigo dele, que visitou ele muito tempo na cadeia. Antes de ser enforcado, eles falam com ele assim: agora chegou a hora da sua morte, agora é o fim da sua vida. E aí ele tem aquela célebre frase dele: hoje não é o fim, apenas o começo. Isso é fantástico. Ele sempre esteve preparado para isso. Muito antes dele ser enforcado, no início da sua vida. Ele sempre trabalhou com a perspectiva do martírio. Sempre. Inclusive, é uma perspectiva que precisa ser resgatada pela cristandade hoje, pelos cristãos hoje. Né? Porque estão substituindo a perspectiva do martírio. Aqui eu não estou defendendo de maneira demagógica que ninguém deva morrer, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando aqui. Há uma glamorização e um culto a celebridades, né? Mas há uma perda da perspectiva do martírio, sendo que a perspectiva cristã não tem nada a ver com celebridade. Jesus nunca foi celebridade, Jesus foi mártir. Todos aqueles que marcaram a história do cristianismo bíblico e da história da igreja, eles foram martirizados, enfim. Agora sim, está piscando, temos 2 minutos. É porque o cristão, quando ele aceita Jesus, ele não tem outro Senhor. Então ele só teme a um Deus. Ele crê em um ser poderoso, um ser divino, que é maior do que tudo. Então nada nesse mundo é mais importante do que obedecer a esse Deus. E esse Deus tem 2 mandamentos: me ame e ame ao próximo. Então essa é a vida de um cristão. E tudo que te impede de fazer isso, você tem que ser contra. E ele encarnou isso em todos os momentos. Ele foi um crítico da igreja institucional. Eu acho que é importante falar isso nesses 2 minutos, porque eu me identifico com ele. Eu sempre fui um crítico da igreja. Mas eu nunca saí de lá. E eu não sei porquê. Não é uma opção minha. Eu sempre briguei com quase todos os pastores que eu conheci, porque a maneira deles de viver a igreja me incomodava. Era muito pouco cristã, muito pouco bíblica. E principalmente, as nossas comunidades não se importam com as pessoas. Só quando é para fazer marketing. Olha, nós fazemos uma caridade, nós ajudamos nisso aqui. Aí o Bonhoeffer critica no livro dele, Vida em Comunhão. Não é para ajudar, é para ser. É para estar com eles na vida real, no dia a dia. E aí eu me encontrei nele porque ele é um teólogo acadêmico, eu estudei, ele é um teólogo que
tem uma questão, uma sensibilidade espiritual, porque ele viveu isso, tanto na questão mística romana que ele conheceu no monastério, tanto com a experiência pentecostal negra, e ele principalmente é um teólogo da atividade social, mas ele nunca chamou isso de atividade social, ele chamou de atividade da igreja. E eu gosto muito disso, porque não é uma caridade, é ser igreja. Ajudar o pobre é ser igreja. Você que está chegando agora é o momento do pinga-fogo sobre Dietrich Bonhoeffer, essa figura cristã que marcou a história da Alemanha, mártir cristão na luta contra o nazismo. E a gente falou muito da vida dele, do legado de luta, de militância, do legado teológico, da visão dele sobre igreja, das manifestações dele contra a injustiça, do envolvimento dele na luta contra a injustiça até o martírio. Quando ele tinha 39 anos. Eu ia falar 41, fiquei na dúvida. Aos 39 anos, quando ele foi martirizado, quando ele foi morto, em virtude de suas convicções de fé, na resistência contra o nazismo. Enfim, Valtinho, você que está chegando agora, escuta, pega esse aviãozinho, aperta aí, chama os seus amigos, fala, gente, tem um papo imperdível sobre um ícone cristão da esperança, Dietrich Bonhoeffer. Não dá para perder. Pouca gente... Ó, o Kleber tá falando fogo nele. A galera quer pingar fogo de verdade, viu, Valtinho? Sou pentecostal, pode... Reformado pentecostal. Você viu que o Bonhoeffer foi outro, depois que teve contato com o fogo pentecostal, bicho? O cara virou outro, mudou, alemãozão. Sim. Coragem virou o nome dele, então. Olha só, a Lins da rede aqui, ó, estamos bem acompanhados. O Lins é pastor aqui em BH, meu amigo. Gosto demais. Fantástico. Maior respeito, maior carinho. Bom, bora lá. Pinga Fogo, você já viu as lives aqui, você sabe como é que funciona. Quer dizer, ele não é tão curto para que seja monossilábico, nem pode ser tão longo para a gente ter o maior número de provocações possíveis. Aí é velocidade, agilidade e rapidez. Vamos ver, né? No ping-pong. Ó, o Mazuco falando, Valtinho Pentec é suspeito. Rodei em todos os lugares, fui da Assembleia, fui calvinista, missão integral, tudo que você pensar eu já fui. Sou o cara da igreja. Somos todos um compêndio disso tudo, e é isso que nos faz ser o quem nós somos. A riqueza tá aí, velho. Bom, bora lá. Calbart ou Kant? Calbart, sem dúvidas. Por quê? Porque ele é teólogo e eu acho que é muito caro isso. Eu, como cristão, tenho que preferir os teólogos. Ó, o Alex Whitwer já veio no clima da provocação. Bonhoeffer em Venezuela, ele só criticaria ou conspiraria para o fim do Maduro? Depende. Eu não sei se o Maduro tem uma história muito grande de conspirar todo um discurso teológico para poder subir no poder. Porque o primeiro problema com o Bonhoeffer não era o Hitler, era o apoio da igreja alemã. Não sei se a igreja alemã, sem apoiar o Hitler, ele tentaria fazer alguma coisa, entende? Maior influência de Bonhoeffer foi? Maior influência de Bonhoeffer? Difícil. Posso botar o Calbart. Talvez eu erre, mas eu não sei se eu estou tão errado assim. Graça barata ou ortodoxia generosa? Ortodoxia generosa. Pacifismo ou neutralidade? Pacifismo. Por quê? Porque o pacifismo ele não é neutro, ele escolhe um lado. E do lado de quem está sofrendo. Ele tenta resolver um conflito. Sim ou não? Provocação. Como terrorista, Bonhoeffer foi um ótimo teólogo? Foi melhor teólogo do que terrorista. Fracassou no terrorismo. Sim. Eu vou responder sim ou não. Eu não vou parar de ser. Foi ótima, foi boa a resposta. Foi muito boa. Liberdade de consciência ou liberdade de expressão? Liberdade de expressão. Por quê? Sem liberdade de expressão, não há liberdade de consciência. Se você não pode expressar aquilo que você pensa, você não tem liberdade.
Nadar Ninguém contra a mexe. corrente. Foi mal, foi mal. Pode ir. Pode falar. É porque ninguém é dono da sua consciência nunca. Então, assim, filosoficamente, não tem sentido. Nadar contra a corrente é? Cansativo. Às vezes precisa. Mártir ou herói? Eu escolheria herói. É muito difícil escolher ser Marte. Marte. É herói. João Batista era a voz que clamava no deserto. João Batista, assim como Bonhoeffer, foi um profeta que foi morto. A sina de profetas é serem ouvidos apenas depois de mortos? Sim. E não só depois de mortos. Eu acho que a minoria das pessoas ouvem um profeta. Elas só reconhecem que ele estava certo. Elas não ouvem ele. Sobre ideologia. Ideologia, somente a ideologia errada, quando é? A do outro. Fala um pouco mais disso, vai. Então, é porque esse termo, né, ideologia, ele é muito embasado em várias críticas que as pessoas nem conhecem o que significa ideologia, nem na própria etimologia, no significado da palavra. Ideologia é um conjunto de ideias. Então, assim, toda ideologia, a partir de um ponto de vista, ela é errada. Então, assim, os cristãos hoje no Brasil chamam tudo aquilo que não é cristão de ideologia. Mas a galera de lá chama o que a gente faz de ideologia. Ou seja, demonizar o outro é parte do processo de fortalecimento da sua própria ideologia. Exatamente. E a pergunta é, a quem os cristãos devem maior lealdade? Às suas ideologias ou a Deus? Ou a Jesus? A Deus. A Jesus. Enfim. O que, na sua opinião, na atualidade, é mais próximo da igreja confessante hoje no mundo? No mundo? No mundo é difícil. Onde você escolher, onde você quiser. Tá, no Brasil, o Ariovaldo Ramos. Ele estava certo. Sem medo de falhar, de errar. Ninguém escutou ele estava certo. Deus sofredor ou Deus vitorioso? Sofredor. Por quê? Porque o Deus sofredor nos convida a participar do seu próprio sofrimento, a carregar a sua cruz e imitá-lo. O Deus vencedor, ele me serve. Em carta a Reinhold Niebuhr, o Bonhoeffer disse o seguinte: não terei direito de participar da reconstrução da vida cristã na Alemanha depois da guerra, se não compartilhar as provações dessa época com o meu povo. É forte. Aqui, voltou, peraí. Fala de novo, porque travou aqui. Numa carta que o Bonhoeffer escreveu ao Reinhold Niebuhr, ele disse o seguinte: não terei direito de participar da reconstrução da vida cristã na Alemanha depois da guerra, se eu não compartilhar as provações dessa época com o meu povo. A partir disso, lutar por aquilo que se acredita é, então, a única coisa que resta. Porque ele abandonou mão do privilégio, do conforto, de uma fuga e da justificativa. Porque os pastores da igreja confessante, vários deles estavam fora da Alemanha naquele momento. Ele, inclusive, estava fora e foi aconselhado por todos a não voltar. Mas ele decidiu fazer a única coisa que restava da vida, viver o cristianismo. Para o Bonhoeffer, o imperativo da ética e da espiritualidade cristã era viver igreja em tudo que ela implica, na sua contradição, nos seus desafios, no seu próprio erro. Por isso que na igreja confessante, na igreja que ele deu um seminário para os 25 jovens, que ele conviveu com eles por 2 anos, ele era muito íntimo de cada um deles. Então o relacionamento íntimo e viver a igreja de verdade, para ele era isso. O testemunho cristão genuíno e corajoso é aquele que tem convicções,
aquele que só muda o pensamento quando realmente fez uma análise de consciência, estudou sobre o fenômeno e mudou. Mas não é persuadido por nada, nem por dinheiro, nem por privilégio, nem por qualquer coisa que não seja Cristo e o próximo. A maior qualidade de Bonhoeffer era? Ele era um cara muito humano, apesar de um intelectual. Então eu admiro muito pessoas que são mais... não é pacifistas a palavra, mas que estão o pé no chão da vida. Porque quando você nasce num ambiente desse é fácil, porque você já é natural. Mas um cara que teve tanto privilégio, teve uma intelectualidade bem grande, teve um reconhecimento que ele teve, fazer isso é muito difícil. O maior defeito de Bonhoeffer foi? Não ter saído da Alemanha. A gente perdeu um dos maiores teólogos da história. Não sei se ele precisava de morrer. A maior qualidade dele foi o maior defeito. Foi muito radical e convicto naquilo que ele... Eu acho que porque ele era jovem. Olha o Lins na rede te provocando. No boteco do Walter tem chucrute? Tem, mas eu não gosto. Como não, pô? Não gosto. Eu não vou perguntar o que mais tem, senão vai escandalizar a galera. Porque o Lutero gostava de fazer teologia. Eu aprendi, inclusive, lá na Alemanha, como é que o Lutero fazia teologia, entendeu? No boteco, né? Com suco de cevada. Ah, tá. Por isso que esse perfil tem esse nome, mas é bem sugestivo, né? Nem precisa de resposta. Olha só quem tá aqui, quem chegou aqui. Mestre Carlos Bregantin, que tá para vir aqui. Na próxima semana ou na outra, ele não escapa. Vou acompanhar. Referência, o Bragantin. Com certeza. A galera da editora Recriar, quanta gente boa. Enfim, um livro que você recomendaria sobre Bonhoeffer? Ou um livro de referência que tem a ver com Bonhoeffer? O livro Ética dele é um bom livro, mas não é um livro recomendado para uma leitura inicial. Então, comprem esse livrinho aqui, ó. Vida em Comunhão. Essa aqui é da capa antiga, da editora Sinodal. Tem uma capa branca, que é a nova. É um livro fininho, você lê ele em um dia, uma sentada. É que ele vai contar a experiência dele com aquele jovem no seminário. Ele escreve esse livro nas férias e esse livro é muito rico. E o outro livro dele, que tem em português, que é O Discipulado, que é um livro um pouco mais completo, que ele vai contar a experiência dessa mesma igreja, que é a Igreja Confessante, só que ele vai desenvolver mais temas, que acho que é o principal livro dele no Brasil, que ele vai falar sobre essa questão que você provocou da graça barata, da graça cara e o preço do discipulado, porque nesse livro ele vai falar assim, olha, aquele que é seguidor de Jesus Cristo tem que pagar o preço alto pela decisão dele. Legal. Esses dois livros são indicação. Você conhece algum material sobre Igreja Confessante? Artigos. Eu nunca li nenhum livro, mas eu sempre li pequenos artigos que você acha na internet. É muito fácil. Você digita Igreja Confessante, artigo que você vai sempre baixar PDFs e ler. Tem bem detalhadinho. Uma outra coisa interessante, uma outra coisa importante para quem está interessado no tema, quem quer... hoje a gente deu uma pincelada aqui sobre Bonhoeffer, né? Sim. A ideia não era fazer nenhuma aula, nenhum tratado acadêmico, nada disso. A ideia era exatamente isso. Conversar sobre o legado, conversar sobre a vida, sim, conversar sobre a história, conversar sobre o pensamento de Bonhoeffer e ativar as pessoas com relação... despertar, ativar a curiosidade daqueles que não conhecem com relação a esse legado todo do Bonhoeffer. Você conhece algum material tipo vídeo, filme ou documentário sobre a vida dele? Sim. Tem um filme chamado O Agente da Graça. Eu ia indicar talvez a biografia do Bonhoeffer, só que eu não vou indicar porque existem 2 livros traduzidos no Brasil. Um deles pela editora Vida, se vocês quiserem comprar, podem comprar, só que é um livro muito grande, é um livro de 450 páginas da biografia, e o outro livro dele está esgotado, então você só vai achar por R$200, R$300, então não vale a pena. E a biografia do Bonhoeffer, ela é muito criticada, porque ela é romantizada, mas eu gosto, não me importo com isso. Claro. A melhor biografia do Bonhoeffer, ela não está traduzida para o português. Mas se você quiser saber da história dele, de verdade, vê esse filme O Agente da Graça, porque apesar de romantizar é muito bonito, maravilhoso. Eu vi esse filme umas 10 vezes na vida.
E esse livro é suficiente. Esse filme é suficiente. Ver o filme. Existe um debate no YouTube que foi feito há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, que eu não me lembro o nome muito bem, eu vou passar para você. Boa. Que um doutor em Bonhoeffer no Brasil, acho que a primeira tese de doutorado sobre Bonhoeffer foi feita por ele, e ele fez uma live de 1 hora contando a história do Bonhoeffer com detalhes. Muito rico, assim. Muito rico. Pô, você lembra o nome dele, não? Eu não lembro o nome dele, ele é um pastor do Sul, que ele é luterano. Mas certeza. Digita no YouTube debate ou tipo reflexão ou live do Bonhoeffer. Não tem muita, então você vai achar assim, rodando a barra. Legal, legal. O Valdir Zanon tá perguntando para você, tá pedindo para você, comente um pouco do livro, claro, se é que você sente à vontade, comente um pouco do livro Resistência e Submissão, escrito quando ele estava preso. O livro Resistência e Submissão talvez é uma das maiores obras, porque aí a gente vai ver um Bonhoeffer lidando mais com ele mesmo. Porque como ele estava preso, ele troca cartas e mensagens com outras pessoas. Então é só um compilado de textos que não foi escrito para ser publicado, não foi escrito para ser um livro. Nesse período na cadeia, ele conversa com amigos, conversa com a noiva dele, porque 1 ano antes de ser preso, ele entra em noivado com uma menina chamada Maria, eu acho que é isso. E essa menina via muito na cadeia, levava papel, livros para ele levava as cartas. E lá nesse livro, ele é muito humano. Então a gente vê o Bonhoeffer que está convicto nas decisões, mas em outros momentos a gente vê um Bonhoeffer que está desiludido, que sabe que a morte está chegando. Ao mesmo tempo a gente vê um Bonhoeffer que vai escrever muito sobre os salmos, que vai salmodiar ali, que vai lamentar. Mas ao mesmo tempo a gente vê um Bonhoeffer que vai falar sobre o papel futuro da igreja. Esse livro é maravilhoso, porque ele vai falar que a igreja tem esse papel de ser sal e luz no mundo, ele vai trabalhar melhor esse conceito. Aí por isso que o livro chama Resistência e Submissão, porque ele está submetido a uma condição de preso, mas ele está resistindo em tudo que ele pode, na própria angústia, no próprio medo, no próprio regime antinazista, e ele dá algumas respostas de como a igreja deve se comportar. Daqui para frente, vocês nunca mais deixam isso acontecer. Coisas assim. E não foi publicado por ele, foi publicado por 10 anos depois, que juntaram os escritos e publicaram o livro. Olha só, o pessoal participando pra caramba aqui, colocando o link do filme, colocando a editora do livro, editora Essa galera é demais. Galera, todo mundo aqui, nosso suporte, tô gostando de ver. Muito falando bom. Do Dr. Walter Altman, falando o que mais? Só todo mundo aqui participando, bem legal. A Sinodal publicou tudo dele. A Mundo Cristão publicou um livro, o resto tudo da Sinodal. Olha aí o link do filme, o Rangel Oliveira colocando o link do filme. Bom, enfim, o papo excelente, mas tudo que é bom também acaba. Se encerrando o nosso papo. Só que aqui acaba assim, termina, mas não acaba, né? E aí, o que eu queria pedir para você? A gente tem sempre um encerramento que é feito de um jeito diferente, né? É o espaço onde cada entrevistado, cada entrevistada pode fazer aquilo que sente em fazer, aquilo que mais toca, aquilo que mais o toca nesse momento, né? E como a gente está falando de um ícone da esperança, que mensagem de esperança que você traria para a gente hoje? Então, eu sou um cara que não tem muitos talentos, eu não sou um cara que vai tocar em nada, não sei fazer nada. A única coisa que eu sei fazer da vida é ler e escrever, é o que eu mais gosto de fazer. E eu não escrevi nada para isso, para essa noite. Só. Só. Eu vou citar o próprio Bonhoeffer. Eu vou ler o próprio Bonhoeffer e deixar que ele fale por si mesmo. Então eu vou ler 2 textinhos dele aqui, são bem curtos, que um não tem nada a ver com o outro, foram escritos em momentos diferentes, mas eles são muito bons, assim. E o primeiro vai ser desse livro, Vida em Comunhão, que eu já indiquei várias vezes. O primeiro serviço que alguém deve ao outro na comunidade é ouvi-lo. Assim como o amor a Deus começa com ouvir a sua palavra, assim também começa o amor ao irmão, quando aprendemos a escutá-lo. É a prova do amor de Deus para conosco, que não apenas dá na sua palavra, mas também nos empresta o seu ouvido. Portanto, realizar a obra de Deus no irmão, quando aprendemos a ouvi-lo. Cristãos, especialmente os pregadores, sempre acham que tem algo a oferecer, não só os pregadores, mas todo cristão, quando se encontram na companhia de outras pessoas, como se isso fosse o seu único serviço.
E aqui ele está criticando a questão do sacerdócio, porque para ele todo mundo é sacerdote, todo mundo tem que se ouvir. Esquecem que ouvir pode ser um serviço maior do que falar. Muitas pessoas procuram um ouvido atento e não o encontram entre os cristãos, porque esses falam quando deveriam ouvir. Isso é profético, escrito em 1938 para a Igreja Brasileira de 2020. Nós deveríamos parar de dar resposta e ouvir as pessoas. Elas têm angústias e deveríamos prestar atenção nisso. E a frase de esperança do Bonhoeffer, que eu não sei em qual livro está, por isso que eu não coloquei referência, mas é assim: a essência do otimismo é que não leva em conta o presente, sendo uma fonte de inspiração da vitalidade e da esperança que outros abdicaram. O optimismo permite que uma pessoa mantenha a sua cabeça erguida para reivindicar o futuro para si mesma e nunca abandoná-lo. Eu acho que essa última frase dele resumiu toda a vida dele. Uau, uau. Valtinho, eu nem sei como te agradecer, velho. O pessoal tá falando aqui, passou super rápido, passou mesmo. Que o papo foi incrível. Assisti, inclusive, tem um pessoal aqui que é habituê da live, tá me perguntando, mas você não vai fazer a pergunta de quem ele seria no tempo de Cristo? É que hoje, que personagem bíblico, eu acho que aquela tá querendo perguntar que personagem bíblico ele seria e tal, mas é porque hoje é ícones da esperança. Então é por isso, gente. Seria bom, é diferente. Eu sempre assino as lives com 5 perguntas clássicas, né? Que personagem queria ser, que personagem não queria ser, enfim, uma história, um momento bíblico do qual não queria ter participado, outro que queria ter participado, e aí sobre a pandemia. Mas hoje é diferente. Hoje é ícones da esperança. E a gente encerra aqui. Eu queria fazer um agradecimento especial a você, Valtinho, de verdade. Muito obrigado. Pelo tempo, pela dedicação aqui, por compartilhar a vida, a história, enfim, tantos insights legais e espirituais sobre o Bonhoeffer. Isso trouxe, agregou, sei que inspirou muita gente. Estou vendo aqui a reação da galera, gostando demais. Gente, a gente segue, tá? A gente segue a série Ícones da Esperança. Se você não viu inteira a live, ela vai ser disponibilizada tanto no YouTube quanto no Spotify. Ela vai para o YouTube amanhã, o Spotify demora um pouquinho mais, que é um processo de edição e tal. Mas, enfim, nós estamos trabalhando nisso. Para vocês saberem, a próxima Ícones da Esperança será Rosa Parks, tá? Que acontece na sexta-feira. E na próxima segunda, Zilda Arnes, outra mulher, outra cristã que impactou a história do Brasil e da humanidade com seu testemunho, seu trabalho, sua luta e sua militância. Valtinho, é isso, meu velho. Muito obrigado, mano. Um beijo. Parabéns pelo seu trabalho. Parabéns por todas essas lives que você tem feito. Acompanhei a maioria. Todas não dá, né? Porque você é o maior liveiro do Instagram. pode te carimbar como... A galera nem me aguenta mais. Não, não é que não aguenta. É que você faz as melhores lives todos os dias. É difícil de acompanhar. Entendeu? Muito obrigado mesmo. Manda um beijo para a Patrícia, para suas filhas. Tenho um carinho muito grande por todos vocês. Espero que depois que terminar essa pandemia eu possa visitá-los finalmente. Muito obrigado por ser quem você é. Por esse convite. É isso, velho. Obrigado você. Obrigado por ser quem você é e pela sua contribuição. Deus te abençoe, te guarde, te fortaleça. Um beijo para você, um beijo para todo mundo. Abraço. Amanhã tem Denis Misny aqui, que é o diretor executivo da Fundação Lehman, e a gente vai conversar sobre educação nesse contexto de pandemia e uma série de outras coisas que eu acho que vão desafiar muito você. Sim, sim. Boa noite. Tudo de bom para vocês, gente. Boa noite, boa noite, boa noite.